Nesse ponto, a gente teve um caso muito interessante em que o contratado deveria fazer a entrega de equipamentos e de software em tecnologia para a administração militar. O relato foi justamente esse. Tentamos, conversamos, falando e agora não tem jeito, vamos impor a penalidade. Conversando com o cliente, por que tu não fez a entrega? E ele dizia assim, houve um quiprocó porque eu sou distribuidor, eu fiz uma cotação com o meu fornecedor e ele entendeu o escopo equivocadamente e eu fiz uma proposta e agora eu estou dialogando com um fornecedor de tecnologia que me induziu em erro, contratado, distribuidor, e que me levou a fazer uma proposta para a administração que ela é inexequível, eu não consigo agora fazer isso. Daí a gente, então aqui existe uma concorrência da culpa desse fornecedor, desse industrial. E o que nós fizemos foi pedir 20 dias, 30 dias para a autoridade militar e buscamos esse fornecedor com as evidências de que o fornecedor, o industrial, ele deu uma cotação de preços não congruente com a solicitação do fornecedor, e que, portanto, induziu ele em erro e ele seria punido e, por isso, eles seriam responsáveis pela punição do fornecedor. A administração militar cogitava ali punição não só por multa, mas também pelo impedimento, e as consequências disso seriam muito gravosas. E nesse contexto, então, o industrial, ele decide fazer a entrega de um produto mais sofisticado, de maior valor, pelos parâmetros que foram oferecidos para o licitante, e a coisa se pacificou. E fomos até a administração militar e trouxemos industrial e distribuidor que relataram o quiprocó para a administração, que entendedora disso deixa de punir o fornecedor e pacifica a relação. Então, métodos alternativos de resolução de conflito que passam sim por mediações, arbitragens, mas pela negociação entre as partes mesmo, são a super ferramenta para evitar essas punições que dão muita dor de cabeça. Com certeza, e até para ter um resultado mais rápido, porque uma empresa que tem o faturamento que depende 80% da administração pública simplesmente não pode ter uma penalidade inscrita num registro de penalidades como o SICAF, como o SEIS, causa de encerramento. Então, se faz parte ali de um grupo que tem várias famílias que dependem, inscreveu, não tem como licitar, não vai ter como manter postos de trabalho com o faturamento em 20%, porque os 80% foram comprometidos. Então, quando a gente lida, e a gente lida muito com processos administrativos sancionadores, mais até do que nós gostaríamos, porque muitas vezes nós conversamos e pedimos essas cautelas, reforçamos, mas ainda assim a gente sabe que na dinâmica de relacionamento com a administração pública, muitas vezes a empresa dá causa para isso, mas também tem vezes que acontecem coisas muito absurdas. Recentemente eu me deparei com um caso, eu nunca tinha visto assim um caso tão absurdo, que a empresa foi punida num estado aqui do Brasil, ela foi punida com uma penalidade limitada ao estado, com o entendimento do Tribunal de Contas, era uma penalidade pelo pregão, então nem tinha discussão da abrangência, penalidade do pregão, e era o estado. E aí, em outro estado, abriram o processo sancionador para punir ela por ter sido punida naquele estado. E aí ficou aquela dúvida, mas por que um outro estado, num outro contrato, não era a mesma ata de registro de preço, não era um estado que aderiu àquela ata de registro de preço, então por isso eles tinham essa... Não existia essa relação. Simplesmente eu acredito que esse outro estado consultou o registro daquele estado, porque também não estava no SICAF, não estava no SEIS, e achou a penalidade. E aí eu abri um processo sancionador para punir, porque a empresa tinha sido punida por aquele estado. E a justificativa foi que quando ela ganhou a licitação, ela precisava ter requisitos de habilitação e um desses requisitos era não ter penalidades. Então ela ficou executando o contrato 3 anos, a administração descobre essa penalidade que não é do contrato e decide abrir um processo sancionador. Então essa discussão ainda está acontecendo, a gente está acompanhando o processo, mas é um tanto quanto arbitrário e se acontecesse um entendimento generalizado dessa forma, toda vez que tu fosse punido num estado,
todos os teus contratos vigentes e que podem estar com a saúde maravilhosa, sendo executados normalmente, poderiam vir a ser rescindidos por uma penalidade que não tem nada a ver com aquela relação contratual. Então, são casos, assim, que nos trazem dúvidas até do próprio servidor que está ali conduzindo isso, porque muitas vezes é desconhecimento, é falta de autorização por parte das legislações, do entendimento do Tribunal de Contas, e também essa dificuldade por serem vários regimes de penalidade, coisa que agora a nova lei simplifica um pouco, fica as penalidades da 14133, que é a nova lei, e a das estatais, então não tem mais do regime diferenciado de contratações, não tem mais do pregão, não tem mais da Lei 8666, então simplifica um pouco, mas nós ainda estamos convivendo muito com as penalidades nesses regimes antigos, porque os contratos firmados ficarão com esse rito de processos sancionadores por bastante tempo. Então, a maioria dos contratantes contratados tem contratos vigentes com a lei do pregão, então mesmo revogada, a gente precisa acompanhar essas decisões e fazer defesas pelas leis antigas.